Os irmãos, mais uma vez aqui quem vos fala é a irmã Rose, eu sou da Regional de Vila Perus, Regional de número 8, do Ministério de Perus. É uma honra nós estarmos juntos mais uma vez, discorrendo sobre a lição da classe dos jovens, a mocidade, lição de número 12, cujo título é As cidades de refúgio são estabelecidas. Nesse momento, nós vamos estar englobados dentro dos capítulos 20 a 23 do livro de Josué, porque agora chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então, o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio, que deveriam ser 6 ao todo, espalhados dentro de todas as tribos, as 12 tribos de Israel. A leitura bíblica dessa semana se encontra no livro de Josué, capítulo 20, e nós vamos estar lendo do versículo 1 a 6. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á a porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciões de tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e não o aborrecia antes. E habitará na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade aonde fugiu. Antes de nós entrarmos aqui, irmãos, no nosso primeiro tópico da lição, que o título é Deus ordena estabelecer as cidades de refúgio, eu fiz algumas anotações aqui e eu queria que servisse a vocês e a nós como um entendimento melhor, uma interpretação melhor sobre o que viria a ser isso. Acidentes acontecem. E algumas vezes pessoas morrem por causa deles. Nos dias de Josué imperava a lei do olho por olho e vida por vida. Uma lei comum no Oriente Médio. Mas há um problema. Muitas pessoas não distinguiam entre homicídio doloso e culposo. Acidentes ou não, o assassino deve morrer. Era comum os parentes raivosos da vítima perseguirem o assassino para executá-lo pela imposição da lei. Ao contrário das leis da época, a lei de Deus distingue entre assassinato e homicídio acidental e oferece recursos para um julgamento justo. Deus designa 6 dentre 48 cidades levitas como cidades de refúgio. Ele distribui essas 6 cidades por toda a nação para que o assassino em fuga não precise ir muito longe. Uma vez dentro da cidade, o assassino recebe asilo e um julgamento. Se ele fosse considerado culpado de assassinato, os anciões da cidade entregavam-no aos parentes da vítima, como está discorrido em Números, capítulo 35, dos versículos 16 ao 21. Se considerado inocente, o assassino recebe o direito de viver, mas deve permanecer na cidade. Somente quando o sumo sacerdote da nação morrer, será permitido ao assassino retornar com segurança à sua casa. A inspiração para a ideia de que é necessário retirar uma vida para reparar uma morte, ainda que acidental, deve ter sido tirada de uma das leis dadas por Deus a Moisés, que diz: pois a vida de todo ser vivente está no sangue. Disso disse Deus a Moisés: é o sangue, isto é, a vida que tira
os pecados. Está em Levítico, capítulo 17, versículo 11. A morte do sacerdote parece reparar o homicídio acidental e espera-se que essa morte satisfaça até mesmo os parentes da vítima. Então, irmãos, aqui eu trouxe uma pequena introdução para que nós possamos entender melhor essa situação. Porque no costume lá era olho por olho e dente por dente, mas com Deus não. Com Deus é diferente, irmão. Nós vamos aprender isso nessa lição aqui. Deus cuida dos que praticarem o homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça, conforme diz Deuteronômio 19, versículo 10. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades do Levita tivessem caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada do povo em Canaã. O acusado de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio, aonde é o lugar de salvação, o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Lá, apresentaria seu caso à porta da cidade, que nesse entendimento é uma sala de audiência. E havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetido ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Isso encontra-se, mais uma vez eu repito, em Números 35, do 10 ao 25, e em Josué 20, dos versículos 1 a 6. Analisando esses detalhes, maravilhamos-nos com o tratamento sobremodo justo, misericordioso e amoroso que o Senhor Deus dispensa ao pecador arrependido, demonstrando o significado mais profundo da palavra justiça. Os significados espirituais da cidade de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, armas e etc., mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Aconteceu um acidente, a pessoa veio a falecer, quem o havia participado assassinando uma pessoa sem querer tinha uma cidade de refúgio. Essa cidade, orientada por Deus, administrada pelos homens que Deus havia escolhido, estaria dando uma oportunidade àquele que sem querer tirou a vida de alguém. Assim, são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele, arrependidas, buscando segurança eterna, Ele, Jesus, os tira o fardo pesado das acusações, coloca-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais. E, em contrapartida, oferece-lhes alívio e refrigério, como está em Mateus, capítulo de número 11, e do versículo 28 ao 30, que eu gostaria muito, irmãos, de estar fazendo nesse momento, brevemente, a leitura com os irmãos, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
o perigo de sair da cidade de refúgio. O pecador encontra em Cristo o seu refúgio, mas Cristo o convida para, depois disso, permanecer na cidade, crendo que em Jesus ele vai estar guardado, ele vai estar protegido. A vida do acusado de cometer homicídio culposo, como está lá em Números 35, do versículo 22 ao 28, seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Tem uma condição aqui. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matasse, não seria culpado do sangue. Olha como isso é sério, irmãos. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, o que se assemelha à promessa de Jesus de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas da sua mão, como está em João 10:18. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando o seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir o seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue. Da mesma maneira, sair da cidade de refúgio, chamada Jesus Cristo, não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco iminente de morte eterna. Você que me ouve, está afastado? Volte para a cidade de refúgio enquanto é tempo. Jesus, pelo seu infinito amor, te garante liberdade, libertação, mas é necessário que você saiba usar o seu livre-arbítrio e fique na oportunidade que é Cristo, que Ele te dá. Venha e volte para a cidade de refúgio enquanto é tempo. No tópico de número 2, nós vamos ver que os levitas exigem a sua herança. A demora em conceder a herança dos levitas. A terra já tinha sido dividida, só faltavam agora as cidades de refúgio. 3 já haviam sido entregues por Moisés, mas ainda faltava fazer a parte de Josué. Deus falou com Josué para que fosse separado as cidades de refúgio e imediatamente ele foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles, mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. Eles foram lá, falaram com Josué, falaram com o sacerdote, e agora sim, Josué foi lembrado por Deus e teve da parte deles a reivindicação. O que aconteceu em Israel acontece no seio da igreja. Por isso, deve-se ter todo o cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens recebidos e desprezamos o princípio divino, que diz: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, como se encontra em Atos, capítulo de número 20, versículo 35. E aqui também nos faz a lembrança de que nós, os seres humanos, nós erramos, irmãos. Mas Deus espera de mim, de você, que nós sejamos hábeis e ainda que reivindiquemos aquilo que é nosso, mas reivindicamos com amor, com alegria e com unidade, com comunhão. Amém? O estabelecimento das cidades dos levitas. Depois da reivindicação, Deus foi obedecido, os homens entenderam e os levitas receberam as 48 cidades e em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto e mais 450 metros após, totalizando 900 metros ao todo de cada lado, norte, sul, leste e oeste. E a cidade
no meio, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e animais. Os levitas também tinham direito a essa herança, a essa possessão, eles tinham direito de ter posses dessa terra, e Deus age a favor deles, e lembra a liderança de que lá atrás isso já havia acontecido e agora precisava ser finalizado. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço, por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Deus, em sua sabedoria, porém, deu aos sacerdotes as cidades na terra de Judá e Benjamim, que ficavam próximos a Jerusalém, que seria a cidade do grande rei, como está escrito em Mateus 5,35. E ali se edificaria o templo do Senhor. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus. E por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daquele que eles chamam. Na terceira parte do segundo tópico, nós vamos ver a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois Deus, o Deus, Senhor, a Israel, toda a terra que jurara a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, e que enfim chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resistir. Todas as coisas que sucederam, desde o dia que saíram do Egito, cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus, mas os rebeldes, os desobedientes, eles ficaram pelo caminho. Deus tirou o povo, dividiu a terra, Moisés já não existia mais, Josué agora foi lembrado, é entregue todas as terras, totalizando dentro das 48 cidades essas 6 terras de refúgio, e agora aqui haveria um tempo de paz para o povo. No tópico de número 3, já para finalizar a nossa lição dessa semana, diz assim: Josué abençoou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, porque eles deixaram as suas famílias e tinham feito um acordo com Moisés lá atrás. Olha, eu vou entregar para vocês agora, mas quando for a hora dos irmãos de vocês tomarem posse definitivamente, por final, dessa terra, vocês vão se comprometer em ajudar, e assim foi. 2,5 tribos são despedidas por Josué agora. Era hora de retornar para casa. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem da terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar os seus familiares. Ou seja, a sua missão havia sido entregue, a sua missão havia sido ortogada, e que abraçaram com todo empenho. Estava concluída. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizarem algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completarem todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Ou seja, todos foram envolvidos, mas nem todos deram condições e tiveram condições de concluir. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados. A conquista integral de Canaã, conforme prenunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos após, no auge da monarquia judaica. E aqui nós temos já uma exortação da parte de Deus à obediência, irmãos. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e as tribos de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor junto com os demais irmãos, com as outras tribos, conforme havia sido feito por uma determinação de Moisés.
eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Josué agora vai e os exorta a que tão somente tendo cuidado de guardar com diligência, com fidelidade, o mandamento do Senhor, a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja nos dias atuais. Nós também precisamos nos manter fiéis ao Senhor, aos seus mandamentos, para termos o direito de tomar posse, sim, da terra prometida, que no nosso caso é Canaã celestial. O altar junto ao Jordão. Aquelas 2,5 tribos, ao voltarem para casa, depois de terem terminado o seu trabalho, ajudando os seus irmãos e a sua liderança a conquistarem aquelas terras, levantam um altar. Nós vamos ver aqui a dor de cabeça e o prejuízo que isso deu. Ao chegarem às margens do Jordão, porque eles estavam voltando para suas casas, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para afrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, mas apenas de um altar, de um memorial, as tribos que ficaram ao oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente, ou seja, havia uma ordem de Deus dizendo que o único sacrifício que poderia ser feito era no tabernáculo, e Deus já havia levantado sacerdotes e pessoas para fazerem esse trabalho. O que aquelas 2,5 tribos não imaginavam é que isso iria acrescentar uma grande tristeza. Sendo assim, o sacerdote, com alguma parte da liderança, voltaram e foram falar com eles lá aonde eles haviam levantado esse altar. Então, aparentemente, aos olhos humanos, cria-se aqui uma contenda, aonde precisou ter um diálogo da parte daqueles homens, daquelas 2,5 tribos, juntamente com o sacerdote Finéio, os homens que Deus tinha levantado da liderança. Houve um diálogo, aonde eles foram explicar: não, nós não levantamos, não fizemos esse altar por mal, não. Que fique sabido entre o sacerdote e a liderança que aqui foi só um altar feito como memória, para que os homens daí para frente lembrassem do passado, lembrassem que aqui nós passamos e que o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Inclusive esses homens, a Bíblia vai dizer que eles deram um nome a esse altar de Éden. Então, depois de um diálogo, após uma comunicação, houve entre aqueles homens um acordo, né? E ao explicar que não se tratava de um altar para oferecer sacrifício, mas para apenas de um memorial, as tribos que ficarem a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, viu, irmãos? Entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito ou controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Voltaram para casa, levantaram esse altar, os homens que ficaram ao oeste ficaram sabendo, o sacerdote foi até eles, juntamente com os homens designados, mas houve ali um acordo, houve ali um diálogo, e eles explicaram o porquê
que eles haviam sido levantado aquele altar. Não para sacrifício, não, apenas para um memorial das bênçãos que o Senhor entregou, das bênçãos que o Senhor fez, usando a vida deles. Eles tiveram a oportunidade de participar juntamente com seus irmãos e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero convidar os irmãos para a semana que vem nós estarmos vendo juntos a lição de número 13, que vai falar sobre o renovo da aliança e vai estar inclusa dentro do capítulo de número 24 do livro de Josué, aonde agora Josué vai deixa aí um recado, uma lembrança para aquele povo, mas essa lição vai estar sendo dita melhor a semana que vem, para que o nome do Senhor continue sendo exaltado e glorificado e nós venhamos juntos a fazer um encerramento do livro de Josué, um livro precioso que nos deu a oportunidade de tirar imensas lições dele. Até a próxima aula e que o Senhor nos abençoe. Eu quero encerrar com uma oração, irmãos. Senhor, muito obrigado por mais essa semana, por mais essa oportunidade, que essas breves palavras possam surtir em corações um efeito, que os seus filhos possam saber que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa terra forte, o Senhor é a nossa fortaleza e que através da nossa fé em Ti, Senhor, e na Tua dependência,